Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e se você está aqui me acompanhando, a gente vai falar hoje sobre ansiedade. Quantas vezes a gente tem falado, meu filho é ansioso, minha filha é ansiosa? Então continua aí nesse conteúdo, tá bom? Assiste até o final que eu vou trazer algumas dicas e alguns percursos para a gente diferenciar, uma ansiedade normal, natural, de uma ansiedade patológica. E nesse comecinho também eu quero chamar vocês para poder escrever lá no post, tem um post da semana passada, eu vou deixar sempre nos stories, para que você possa me ajudar a escolher o nome do programa, tá bom? Eu e a fonoaudióloga Ana Paula Rosa, a gente criou, a gente vai dar início a um programa e a gente precisa da sua ajuda. Escreve lá se você pensou em alguma coisa, mesmo que você acha que é boba, escreve lá para nos ajudar. Então eu vou estar falando hoje sobre ansiedade. E a ansiedade em criança, gente, tem uma prevalência muito grande de transtornos de ansiedade na infância e na juventude. É de 4 a 20% da população da infância pode ser acometida com esses transtornos de ansiedade. O posterior, só em números, é o TDAH. Então, assim, é muito grande a quantidade de crianças que sofrem, com transtornos de ansiedade, mas eu quero hoje, na minha fala, poder diferenciar um pouco para você pai, para você mãe, o que a gente considera uma ansiedade patológica, o que também a gente pode, não quer dizer que os outros tipos de ansiedade a gente não tenha que observar, mas são observações, são intervenções, são prevenções que eu quero trabalhar com vocês, mas que a gente possa diferenciar, porque senão também a gente engloba tudo. Meu filho é ansioso, minha filha é ansiosa, eu sou ansioso, você é ansiosa. Às vezes a gente dá essa caracterização para os nossos filhos e realmente não são transtornos de ansiedade que estão acontecendo, mas são outras situações que pode estar acontecendo aí na sua casa. Então, o número é muito grande, sim, e tem muitas crianças que chegam para o tratamento psicológico ou para um outro tipo de acompanhamento já muito, não chega nessa primeira infância, porque os pais às vezes acreditam que isso não possa acontecer, ou às vezes acham que é um percurso passageiro e que ao longo do crescimento da criança isso vai desaparecer, tá? Então, sempre com as crianças, gente, tenha uma observação e leve para uma avaliação, Junto com o especialista, durante um tempo de observação, você vai poder tirar um pouco essa situação, realmente foi passageiro, o desenvolvimento foi naquele período, foi o período de pandemia, mas isso desapareceu depois. Ou se é uma predisposição, já é uma observação para que a gente possa começar um tratamento, para que a gente não veja prejuízos na vida adulta. Grande parte de sintomas de ansiedade ou de transtornos de ansiedade na infância vão acompanhar os nossos filhos na vida adulta, principalmente se eles não forem cuidados. Hoje a gente vive num mundo de muita agitação, de muitas informações, estímulos, e aí a gente às vezes costuma dizer que os nossos filhos são ansiosos, mas tem mais a ver com uma impaciência do que uma ansiedade, e é isso que eu vou estar falando com vocês hoje. Às vezes eles querem tudo muito rápido, eles querem tudo para agora, porque a condição de mundo deles hoje oferece isso. Eu estava aqui antes, gente, tentando fazer algumas coisas aqui no celular, uma capa, tudo para depois eu deixar a live gravada, e eu fiz tudo em 3 minutos. E eu fiquei pensando nisso, Como esse mundo da tecnologia e desse nosso dia a dia tão agitado e a tecnologia que nos oferece coisas tão rápidas faz com que o nosso cérebro se prepare para isso. E aí, quando a gente tem que esperar, principalmente as crianças, quando eles não têm mais propaganda entre os desenhos, o que a gente tinha antes. A gente tinha propaganda, tinha outras programações,
para depois a gente ver. Mas como hoje é oferecido tudo muito rápido, o que pode estar acontecendo com seu filho é uma impaciência, uma incapacidade ou um limite com frustração para lidar com esse esperar. É diferente de uma ansiedade patológica. A ansiedade, essa condição da gente antecipar um pouco as situações, é natural, né? A gente sentir algum desconforto. E aí, o que vai trazer para uma patologia são outras condições, essa antecipação desse futuro, desse evento que vai acontecer, dessa viagem, dessa festa, ou crianças que não querem nem crescer, né? Quantas antecipações que às vezes, aí sim, quando começa a atrapalhar, a trazer prejuízos, a ter alguns sinais que eu vou compartilhar com vocês hoje, aí é um ponto de poder fazer uma intervenção de tratamento, não só de intervenção, tá bom? Normalmente as crianças vão ter uma ansiedade natural diante de alguns acontecimentos que são típicos do desenvolvimento deles, né? Diante de alguns eventos que trazem medos, mas são parte do desenvolvimento deles, faz parte da natureza, dessa faixa etária, trazer essas condições. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu já fiz uma live sobre medos, né? Falei um pouquinho das idades, mas quero compartilhar aqui dentro, para que quando encerre esse conteúdo, mães e pais, vocês possam trazer um pouco melhor de compreensão o que é só uma ansiedade natural, um medo natural, uma impaciência, diferenciando de uma ansiedade patológica. Então é natural a criança, eu tenho aqui um quadrinho, é natural. Quais que são os medos naturais para as crianças e as idades? Os medos mais frequentes de acordo com o estágio cognitivo são os seguintes: do nascimento aos 6 meses, perca de contato físico com a mãe e ruídos intensos. Então ele vai ficar mais ansioso, ele vai ter medo e você vai ver uma reação no seu filho que é natural nessa idade, diante desses acontecimentos. Dos 7 meses aos 12 meses, pessoas ou situações estranhas e ansiedade de separação. Realmente, quando ele está separado de pessoas que são já da convivência deles, eles vão ter, às vezes, uma reação de ansiedade no corpo, ou grito, ou choro, desespero. Isso é natural para essa idade, é esperado. Pessoas, de 2 a 3 anos, medo de animais. Então, nessa idade a gente vai ver eles com medo de várias coisas e às vezes tentando não chegar perto, trazendo alguns sinais de ansiedade ou de medo, de desespero diante desses animais, e é natural, é esperado por uma criança dessa idade. Dos 3 aos 6 anos, medos de escuros, tormentas, criaturas imaginárias e percas de entes queridos. Isso é natural, ele sentir uma ansiedade quando ele sabe dessa possibilidade ou realmente acontece isso na vida deles, né? Então, se ele vai ficar num lugar escuro, ou se ele vai dormir num lugar escuro, o seu filho provavelmente até os 6 anos vai ter respostas no corpo de ansiedade, mas isso é natural da idade dele, tá? Claro que esses pontos de naturais, vamos dizer assim, tem que ser esse ponto específico, não é acompanhado de várias outras ansiedades, tá bom, gente? E de 6 aos 10 anos de idade, preocupação acerca dos danos físicos, de perigos e da escola. Nesse ponto, ele já sabe que ele pode cair, se machucar, ou se ele vê alguém nessa situação, ele também fica preocupado. Ele vê o pai que às vezes bebeu, está dirigindo, viu vários acontecimentos, e isso sim vai trazer ansiedade para ele, porque é natural dessa idade ele já ter essa compreensão e trazer esses pontos também.
E dos 10 aos 12 anos, preocupações a respeito de amizades, né, de se sentir incluído no grupo, que ele tem que estar com aquela roupa, ou que alguém disse alguma coisa. Isso é uma ansiedade que vai estar dentro da rotina dos nossos filhos de 10 a 12 anos. Nós podemos observar, nós vamos ter uma prevenção, nós vamos ter uma conversa, mas não quer dizer que o seu filho está com uma ansiedade patológica, tá? Ó, preocupações de 13 anos, preocupações a respeito de relações com o sexo oposto, independências e planos de vida, tá? Então, uma criança, né, de 12 a 13 anos, ela já vai ter essa preocupação, às vezes, com relacionamentos, ela vai falar, ela já vai pensar se vocês vão mudar de cidade, se você vai mudar de casa, alguns planos para o futuro já vão estar dentro da fala dela e de você ver algumas reações no corpo quando está diante dessas situações. Eu trouxe esse quadrinho para vocês para falar isso. Isso é esperado para os nossos filhos nessas idades. Passar essas preocupações, essas antecipações, esses pensamentos estão a todo momento na cabeça deles. Eles vêm repetindo essas situações. Agora, quando isso não está mais focado só nesses medos que eu falei para vocês hoje, vocês observam no filho uma ansiedade excessiva, uma antecipação de todas as situações da vida, né? E aí um prejuízo do que ele vive hoje, por causa dessa antecipação, ele não consegue aproveitar as atividades que ele tem hoje, a brincadeira, ou a semana de espera para aquela viagem, ou a espera daquele emprego para os adolescentes. Hoje eu tenho conversado muito com os adolescentes em relação a isso, né? Ou por causa daquele relacionamento, daquele namorado, daquela namorada, eles não conseguirem vivenciar o hoje, aí a gente já pode estar falando de uma ansiedade que precisa de uma intervenção de tratamento, né? Que já está trazendo prejuízos para a vida deles hoje. E o que a gente pode observar? Desculpa, gente. O que a gente pode observar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes que nos trazem preocupação, né? A ansiedade, se você é adulto aí, a gente tem algumas teorias, algumas falas dizem assim, parece que aumentou o quadro de ansiedade nas crianças. E outras falas, né, de alguns teóricos, eles falam assim, às vezes não aumentou a quantidade de transtornos de ansiedade. O que realmente aumentou foi esse caminho que às vezes a gente não consegue diferenciar o que é uma impaciência, o que é uma antecipação normal dessa ansiedade, que muitas vezes, aparentemente, parece que aumentou a impaciência. Essa necessidade de que as situações se concluam, né, que dê uma resposta, que tenha um fechamento rápido, né? Eu preciso para agora. Eu sempre falo que a gente está no mundo do agora. Isso pode estar acontecendo, mas não quer dizer que o seu filho esteja numa ansiedade patológica. É claro que uma coisa pode levar a outra, desde que a gente não trabalha com uma prevenção, desde que também tem alguns agravantes. O que os teóricos vão dizer que predisposições, né, o que está na etiologia de um transtorno de ansiedade, ó. Tem quadros, a gente vai ver, são quadros, são variáveis biológicas e ambientais, tá bom? Então a gente vai observar o que está acontecendo ao redor dessa criança, como também essa carga genética que ela também vem trazendo, ó. Estudos indicam que são estilos de apego inseguro que trazem insegurança para essa criança, né? Às vezes são pais com muitas variações, né? Uma hora brigo muito, outra hora eu dou amor, mas a criança não consegue se sentir segura, né? Ela não consegue saber que esse amor
é realmente invariável, né? Independente de qualquer situação. Outro ponto, já é um temperamento da criança, por isso que eu falo que alguma parte já pode estar vindo, né, como característica já inerente dessa criança aí no nascimento. Outros são determinantes de características de estilos parentais dos pais, principalmente os ligados com a superproteção e comportamentos de evitação, né? Às vezes a gente vai aumentando esse potencial de ansiedade dos nossos filhos porque nós não colocamos ele, né, para treinar as situações sozinhos, para fazer o enfrentamento das situações, porque nós a todo momento estamos fazendo por eles. E aí, quando eles são expostos ao mundo, a todas essas variáveis, ele sente que ele não dá conta. Então, aumenta os sinais e sintomas de ansiedade na vida dele, podendo chegar até transtornos de ansiedade. E também transtornos de ansiedades observados nos pais, né? Pais que também já fazem tratamento ou têm o diagnóstico de transtornos de ansiedade. Então, esses são pontos que a gente tem que observar, né? Que normalmente acontece numa ansiedade patológica. E a ansiedade patológica, o que ele vai poder... Quais são esses diagnósticos, né? Então, o que vai poder estar aparecendo ali na nossa criança? São transtornos de ansiedade, né? Ansiedade de separação, fobia social, ansiedades generalizadas. Essas são algumas variáveis que vocês vão poder ouvir, às vezes, de um médico ou de um terapeuta, né? De um psicólogo, vocês ouvindo isso. E isso está... estritamente ligado com a ansiedade, né? O medo está ligado diretamente com a ansiedade, tá? Mas essas já são situações, é claro, que o seu filho vai precisar para um acompanhamento especializado. Então vamos pensar assim, vocês estão em casa, né? Eu tenho falado para pais e mães, eu sempre tomo esse cuidado. Se vocês quiserem saber de alguma coisa mais específica, vocês podem me mandar. Mas como, Maria, eu consigo observar, então, a ansiedade do meu filho? Como é que eu posso saber se meu filho está ansioso ou não, se é só uma impaciência ou não? Uma impaciência, vamos dizer, e uma ansiedade natural é a gente poder ter falas, né, que... Como eu falei para vocês, às vezes eles jogam o celular da mão, às vezes eles clicam muito e ficam muito irritados porque aquele programa não começou, ou eles falam, às vezes você falou que tem um evento que vai acontecer amanhã e que eles querem muito, eles falam um pouquinho, mas coisas que não saem, que você não tem uma percepção de uma mudança corporal tão grande. Normalmente, a ansiedade patológica nos nossos filhos, né, nos adolescentes e nas crianças, a gente já vai ver no corpo alterações intensas. Então, diante dessa situação que eles têm medo, ou de algo que é essa antecipação de algo que pode acontecer e que também pode ser só uma condição de pensamento deles, dessa fantasia, eles vão ter, às vezes, tremores. Você vai ver a sua criança às vezes com muito tremor, com uma sudorese muito grande, crianças que suam muito diante daquele acontecimento. Eles têm às vezes dores estomacais, né, diante de algum fato que vai acontecer. Tem palpitações, então eles sentem que o coração acelera. São algumas, tem crianças que têm dores de cabeça também. São alguns dos sinais que a gente pode ter como observação se isso está acontecendo com frequência. Aconteceu em eventos há mais de 6 meses, diante de um acontecimento, uma antecipação de algum acontecimento, eles terem esses sinais, essa reação no corpo, já são condições da gente levar os nossos filhos para uma avaliação, né? E aí, as crianças muito pequenas, gente, a gente fala que a ansiedade, ela pode não ser observada, ela não consegue ser dita, ele não vai chegar para você
e falar: mãe, estou ansiosa. Mãe, o que ele vai falar? Mãe, tô trêmulo. Mãe, não consigo dormir. Mãe, a minha barriga dói quando eu penso naquilo. Você vai saber dessa ansiedade pelo corpo, como é que o seu filho está pensando e como é que o seu corpo está reagindo. Se vocês que estão me ouvindo agora aí tem crianças ansiosas ou que já estão em tratamento, fala isso para mim. Eles já trouxeram para vocês alguma vez assim: mãe, estou ansioso? Muito difícil de uma criança pequena conseguir ter essa declaração. Às vezes eles vão dizendo com esses sinais que eu falei e você vê uma frequência muito grande, né? Diante de alguns acontecimentos, o nosso filho não consegue dormir, não consegue se concentrar, não consegue viver o hoje porque está antecipando acontecimentos futuros, né? Com um prejuízo muito grande da vida dele agora. Isso acontece nos adultos, isso também acontece nas crianças e são predisposições para que os nossos filhos tenham transtornos de ansiedade lá no futuro, se a gente não começar um tratamento agora, tá? Então, isso pode estar acontecendo. Então, o que a gente pode fazer? O que eu posso orientar vocês, né, como prevenção e parte do que eu também já trabalho no tratamento com as crianças que têm essa ansiedade, né? O que a gente pode já observar no nosso dia a dia? Você tem observado essa criança com esses sinais, né? Já foi para um atendimento, ele já tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou já tem esse caminho que você tem observado de transtornos de ansiedade? O que a gente pode fazer? Eu sempre falo que assim, uma das primeiras coisas é você poder ensinar para o seu filho a conhecer os próprios pensamentos, a conhecer os sentimentos e a conhecer e reconhecer como isso se dá no corpo dele, tá? Hoje eu coloquei uma dica de geladeira que é um pouquinho de parte do tratamento, né? De como que a gente vai ensinando as crianças a lidar com esse estressor, com esse acontecimento estressor e como que ele pode responder, como é que ele pode aprender a responder a isso, para que essa ansiedade também não se torne patológica. Esses são ensinamentos que você vai ver que serve para nós, se você aí se acha muito ansioso, e a gente vai ensinando os nossos filhos. Então, desde muito pequeno, se eles estão declarando essas dores, não consigo dormir, minha barriga dói, eu fico trêmulo, meu medo impede alguma coisa, você já vai ensinando ele a declarar realmente, a falar sobre pensamentos e a falar sobre sensações no corpo, tá bom? A Amélia colocou assim, às vezes fala dormindo, principalmente quando quer muito alguma coisa, isso mesmo. Então aí, isso já é preventivo, né? Como seu filho é muito pequenininho, você já vai prevenindo, já vai falando para ele como é que ele pode expressar essa ansiedade. Cada vez mais que ele consegue falar sobre esse acontecimento, gente, é preventivo da gente conseguir controlar essa ansiedade. Então, com as crianças muito pequenas, você pode desenhar um corpo humano e falar para ele onde ele sente diferença. É na cabeça, é no estômago, é na barriguinha, né? É nas mãos que começam a tremer. Aonde é, filho, que você está sentindo essas sensações no seu corpo diferente? E isso você vai transformando a fala dele, né? Em poder declarar que quando eu estou perto desse acontecimento, que às vezes eles não têm percepção disso, eu sinto essas diferenças no meu corpo. E aí, como os nossos filhos podem ter mais controle sobre essa sensação de ansiedade que pode estar acontecendo? Uma das técnicas que a gente trabalha muito é a técnica de relaxamento, né? Isso a gente pode ensinar os nossos filhos, né, a falar. Você pode falar de uma forma lúdica, né, que ele tem tipo um caninho aqui dentro da boca dele e que ele precisa soprar para fora esse ar,
né, essa dorzinha aqui dentro da barriga, ele pode fazer um movimento de respiração, que você vai fazer com ele um movimento profundo, dele inspirar e dele colocar para fora, com esse caninho, né? Ele pode fazer de 5 a 10 vezes esse movimento, ele podendo estar mais relaxado. Você pode ensinar para o seu filho também que diante desses acontecimentos de uma prova, de uma viagem, quando ele sentir essas sensações no corpo dele, ele pode parar um pouquinho e mentalizar na cabeça dele alguns ambientes onde ele se sentia muito bem. Você pode colocar ele deitado para que ele possa relaxar o corpo, tá? E ele fazer essa projeção, né? Aonde quando eu estava em tal lugar eu me sentia bem, né? Quando eu estava brincando, e aí você fazer essa preparação dele mentalizar, dele fazer esse estado mental como ele estava naquele ambiente. Uma outra coisa que a gente também pode ensinar, deixa eu colocar aqui, deixa eu passar na página para vocês, 245, tem várias técnicas que a gente pode ensinar para os nossos filhos, que ele pode começar a ter percepção maior dessa ansiedade e dele já conseguir relaxar o corpo e dele conseguir fazer esse enfrentamento. Aí ele vai tendo mais controle, né, do corpo dele, do pensamento dele. Uma das técnicas técnica, né, ou declarações, e você fazer essas atividades com seus filhos, é de falar para ele que ele tem poder sobre o que ele pensa, tá? E às vezes o que ele pensa não são as coisas reais, né? Não são as coisas como elas são. Então ele pode ter poder sobre aquilo, sobre o pensamento dele, tá? Então ele pode pensar assim, quando ele pensa no medo de andar de bicicleta, ou se ele pensa no medo de dormir sozinho, fora daqueles parâmetros que eu coloquei para vocês lá no início das idades, que ele pensa que ele vai encontrar com um amigo ou com uma amiga, ou que ele pensa em voltar para a escola, ou que ele pensa em sair de casa em tempos de pandemia, que ele vai pegar o corona, que ele possa controlar a respiração, fazer esse relaxamento e ele pensar algumas suposições. Eu estou seguro nesse momento? Eu vou estar seguro nesse lugar? Com quem eu vou estar? Há possibilidade de acontecer alguma coisa real comigo nessa situação, né? Quantas vezes já aconteceu alguma situação agravante comigo, né, nessa situação? Quando ele faz essas perguntas e você vai respondendo com ele vai tendo maior clareza, né, o quanto que está mais no imaginário, mais no medo dele, no medo irracional sobre aquele fato do que realmente é. E ele precisa ir tomando conta desses acontecimentos, né? Tomando conta, controle sobre essa ansiedade. Não, mas eu já peguei o ônibus uma vez e eu consegui saber onde eu ia parar, eu consegui chegar no lugar, eu já fui para uma apresentação, né? E foi muito bom. Mesmo que eu erre naquela apresentação, eu posso fazer tal coisa. Você pode ir caminhando com seu filho, fazendo essas perguntas, de tornar esses acontecimentos, esses fatos, dele ter mais segurança. Porque provavelmente o que acontece na mente dele é ele antecipar algumas situações, mas ele antecipa de uma forma muito negativa, né? Como se fosse dar errado, como se fosse se machucar, como se fosse pegar alguma coisa, como se fosse morrer, tá? Então você vai trazendo isso para mais perto do fato, do que pode realmente acontecer. E mesmo que possa acontecer um acidente, vamos viajar de carro, a porcentagem de acidentes de carro é muito grande. Mesmo que possa acontecer algumas coisas, que esse não seja o foco do pensamento dele. E ele pode mudar esse aro, eu já falei para vocês do aro da consciência.
ele pode mudar essa percepção que ele está tendo, as sensações que tem depois desse pensamento, para uma forma mais positiva, que ele tenha mais controle daquilo, que ele possa controlar mais esse pensamento, tá bom? Para que ele possa ver mais positividade e realidade. Não é que a gente vai ficar mentindo, tá? Mas ele tem que observar as suas próprias experiências. Quantas vezes você andou de carro e aconteceu algum acidente? Isso são técnicas, isso são situações, gente, que a gente pode ir trabalhando com os nossos filhos, né? Para que eles vão modulando um pouco essa ansiedade e eles tenham mais controle, como isso acontece na nossa vida. Quantas vezes a gente, mas final de semana eu tenho que fazer tal coisa, mas não sei o que eu tenho que fazer tal coisa, mas no ano que vem eu tenho que fazer tal coisa, mas como que eu vou sair e vou fazer isso? Quantas vezes a gente deixa os nossos pensamentos ansiosos tomarem conta do nosso corpo, aí ele reage com alguns sintomas e nós trazemos antecipações e desespero para a nossa vida a ponto disso, né, virar uma frequência, até virar alguns transtornos de ansiedade. Então é preventivo que a gente faça alguns trabalhinhos com eles, deles saberem qual é o sentimento que eles estão tendo, qual é o sentimento das outras pessoas, né? Quando ele está ansioso, qual é a afeição dele, como é que ele se sente, dele saber declarar tudo isso. Quanto mais ele sabe declarar como é que ele está, quanto mais ele consegue organizar a cabeça dele, estou sentindo isso, mas isso nunca aconteceu comigo, então eu posso começar a pensar em outra coisa, ele vai tendo mais controle sobre a percepção, sobre o próprio corpo e sobre os acontecimentos futuros. Porque eu estava escutando alguns conteúdos sobre ansiedade e alguns psiquiatras falando assim, às vezes eu indico para a mãe nem falar para o filho com muita antecedência sobre tal evento, por causa da reação que causa na criança, né, da ansiedade. E eu tenho, assim, na minha experiência de clínica, eu falo para as mães assim, você não precisa, a gente não vai falar para uma criança um ano antes algum acontecimento, porque às vezes ele não tem percepção desse tempo, tá? Mas não falar para os seus filhos que algo vai acontecer para prevenir essa reação no corpo dele, eu acho que é não treiná-lo para realmente ele fazer esse enfrentamento. Você pode diminuir um pouco esse tempo, né? Mas aí você tem um tempo exatamente para ver essa reação, para trabalhar com ele, para trazer segurança que vai estar tudo certo, que tudo já está preparado, né? Que ele pode aproveitar o hoje, que a concentração dele é no hoje, né? Porque aquele dia muito bom vai chegar. Se não, algumas mães também falam, né? Não vou levar mais meu filho no mercado porque ele não se comporta no mercado. Falei, então você nunca vai ter uma criança comportada no mercado se você não levar. Né? Eu também tenho dificuldades com meus filhos quando eu levo eles, né? Mas se eu não levar, eles nunca vão ficar treinados para conseguir estar nesse lugar mais adequado. Então a gente pode ir medindo, né? Algum tempo, mas não deixe de agora você vai trazer tudo para o seu filho na hora. Já teve mães que nem colocava a criança no carro para poder viajar, falava dentro do carro. Dá menos trabalho, né? Porque às vezes os filhos ficam perguntando, ficam nervosos, ficam ansiosos, com dor de barriga, com um monte de outras reações. Mas aí você não está podendo reconhecer nele se essa ansiedade também está exagerada, está em excesso. Você não consegue treinar com ele esse relaxamento. Então, em vez disso, programe uma semana antes desse acontecimento ou de alguma situação que vai acontecer, de você relaxar ele, de você ensinar para ele uma mentalização, dele reconhecer no corpo como ele está e dele aprendendo as técnicas para ele lidar com essa ansiedade, porque essa ansiedade pode fazer parte da vida dele e ele precisa controlar melhor tudo isso, né? Isso é que a gente vai ensinando, prevenindo para os nossos filhos
lidar com esses acontecimentos, né? Fazendo essas perguntas, sabendo, ele reconhecer no corpo que você pode colocar os pontinhos onde no corpo dele ele está sentindo essa sensação, ensinar para ele a falar sobre isso, porque ele às vezes não reconhece que é uma ansiedade. Fazer essa ligação, se ele está preocupado com algo, se na cabeça dele vem algum evento para algum acontecimento futuro que vai acontecer, ou algum medo de algo que está acontecendo, tá bom? Esses são pontos que eu queria falar com vocês. Tem várias outras coisas aqui que a gente pode pensar que são sinais, são alertas que a gente vai ensinando para os nossos filhos que eles estão ansiosos, mas que eles têm controle sobre isso. Principalmente de ensinar para eles, aqui fala bem assim, aprender a questionar seus pensamentos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a isso. Os nossos pensamentos são enganosos, né? Eles podem nos enganar. Enquanto adultos a gente se deixa passar por isso, a gente vai alimentando pensamentos enganosos que vão gerando uma sensação no nosso corpo e a gente vive como se isso fosse acontecer, né? Ou como se isso estivesse acontecendo. A gente precisa ensinar para eles sobre sentimentos, que os sentimentos vêm, que os sentimentos vão, eles não determinam o nosso comportamento e os nossos pensamentos também nós podemos controlar. Aqui eles falam assim no texto, a criança é convidada em um contexto lúdico a ser detetive que investiga a própria situação, né? Então, como eu falei para vocês, quando você pensa naquela situação, você está seguro? É real aquele perigo? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes aconteceu com alguém de perto? Que ele possa pensar sobre o próprio comportamento, se ele não está sendo influenciado ou vivendo as histórias que eles leem, as histórias que eles assistem, ou a imaginação deles para onde pode ir, né? Por exemplo, meu filho tem medo às vezes de dormir no escuro ainda, então sempre quando apagava a luz, eu pedia para ele, quando ele via algum vulto, né, dentro do quarto, a roupa, o kimono, algumas coisas que estavam lá penduradas, para ele falando para mim o que estava ali, o que você está vendo aqui, aquele não é o boné, aquele não é o quadro, aquele não é o guarda-roupa, para que isso dentro do pensamento deles, né, eles vão tendo controle. Quando eu olho para aquilo, que aparentemente vai virar um fantasma, um bicho, alguma coisa estranha, não, aquilo é o meu boné que está se mexendo. Ou aquele barulho, pensa bem, aquele barulho é a porta que bateu por causa do vento, né? Isso é preventivo, isso você pode ir fazendo com seus filhos, mas é claro, se você observou que essa ansiedade está trazendo muito prejuízos, os sinais não estão desaparecendo, o seu filho cada dia mais está ficando com dor de barriga, com dores na barriga, trêmulo, com palpitação, falta de ar, com sentimento de que vai morrer, crises de ansiedade realmente têm acontecido fora do controle, ele precisa chegar para um tratamento psicológico e às vezes um acompanhamento psiquiátrico também. Não tem problema o seu filho precisar de ajuda nesse momento, né? Você também precisa de ajuda, enquanto família também, e o importante é que eles chegam nessa infância para que a gente possa trabalhar com isso na infância e a gente traga para a vida adulta deles esse controle maior, esse treino, essas condições deles saberem dessas condições com mais segurança, né? Que às vezes enquanto adultos a gente não tem ainda, tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu sempre estou disponível, gente. Toda quarta-feira eu estou aqui 9h30 da noite. Se você quiser ainda me trazer alguma situação, alguma pergunta, me escreva ou me mande um direct ou no WhatsApp, tá aí disponível para vocês também. E aí na quarta-feira, né, quando vocês me liberam para isso, eu também deixo disponível para que outras famílias também que possam estar passando pela mesma condição, sejam beneficiadas com essa sua pergunta, com a resposta disso, tá? Então, toda quarta-feira eu estou disponível às 9h30 da noite. E eu quero pedir a sua ajuda novamente.
Se você ainda não passou no meu post lá com a fonoaudióloga Ana Paula Rosa, dá uma olhadinha. Pensa aí no nome para o nosso programa. A gente vai começar um programa para falar só sobre primeira infância, de 0 a 6 anos, tá? E todas as partes de desenvolvimento de uma criança que pode acontecer nesse período, mas a gente precisa de uma sugestão do nome do programa, tá? E quem for a sugestão escolhida vai ganhar um livro, Cérebro da Criança, que é um dos livros que eu gosto muito, e um livro também dela para criança, tá bom? Boa noite, gente. Então, até quarta-feira ou quando vocês quiserem me acessar aí, tá? Beijos!